Queridos irmãos e irmãs, nós hoje temos uma bela liturgia da palavra. Embora às vezes as profecias parecem um pouco distantes da compreensão, lermos hoje o profeta Ezequiel é sempre bom, porque o profeta Ezequiel é um profeta que está diante de uma tragédia muito grande. É ele que, na verdade, vê, o povo na experiência do exílio. E nesse contexto do exílio, testemunhou também a grande tragédia da dinastia de Davi, porque Sedecias, que era o último rei, antes da queda para Nabucodonosor, teve um fim trágico. Para terem uma ideia, Nabucodonosor mandou degolarem os seus filhos na frente dele e depois furar os olhos dele, para que a última visão que ele tivesse visto seria o fim da sua dinastia. Aí vocês somam a simpatia de Nabucodonosor, Esse homem foi levado para o exílio, acorrentado, o último rei de Israel antes do exílio. E Nabucodonosor mandou destruir Jerusalém, uma das vezes em que Jerusalém foi colocada abaixo. Tão devastada foi a coisa que o pessoal se dispersou e muitos ali na Samaria vieram de outras regiões, a ponto de desconfigurar de fato o povo de Israel. Foram levados aqueles que eram úteis para Nabucodonosor para a Babilônia. E Ezequiel está dentro do contexto dessa experiência de exílio, tanto que as visões de Ezequiel são visões que tentam, em certo sentido, dizer ao povo manter a esperança. Primeiro porque Deus não mora numa casa de pedra, não mora num templo. A visão que ele vê de Deus no mais alto dos céus, na sua carruagem, é também notória. Mas essa visão de hoje é uma visão interessante porque diz que do cedro mais alto e mais belo, vai tirar do alto do cedro um ramo, um rebento, e vai plantá-lo na mais alta das montanhas. Nessa profecia nós podemos ver duas coisas concretas. Primeiro porque o cedro, como é a madeira de lei, a madeira nobre daquela região, ele está falando justamente da dinastia. Vai tirar da dinastia de Davi um rebento lá do alto, mais nobre que tem, e vai plantá-lo na mais alta das montanhas, recordando também o lugar onde estava a cidadela de Davi. Esse rebento na profecia claramente é Jesus. É ele que, na experiência da sua nobreza, vai ser colocado, e desse rebento vai nascer proteção, vai nascer segurança para todos aqueles que forem à sua volta. Parece muito claro isso na profecia de Ezequiel, embora ele não visse Jesus, antevia o restabelecimento da dinastia do reinado de Davi. Mas se nós formos olhar de maneira mais profunda essa profecia, nós também poderíamos dizer que essa é a cruz, que vai ser plantada no mais alto dos montes e que vai ser sinal de salvação para todos aqueles que acorrerem a ela. E é certo também, porque a profecia continua dizendo que o Senhor é capaz de fazer aquela realidade estéril fecunda, de modo que a gente olha a experiência da cruz como a verdadeira árvore da vida, como aquela que é capaz de dar, de fato, a salvação que vem da parte do Senhor. De modo que a cruz do Senhor e a dinastia davídica que vem no próprio Cristo estão profundamente vinculadas nessa profecia de Ezequiel. Poderíamos dizer que Ezequiel aqui tanto antevê o restabelecimento do reinado de Israel, mas um reinado muito mais amplo, como antevê também a experiência da cruz redentora e salvadora, e todos aqueles que acorrerem à experiência da cruz encontram também a sua salvação, a sua realização. De modo que a profecia de Ezequiel nos coloca diante do renovar a esperança exatamente desse restabelecimento da vida da graça que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso entra em consonância bastante também com a experiência do Evangelho de hoje, que fala concretamente da realidade do reino. É muito interessante ver que o reino não se impõe.
né? Jesus, na sua parábola, diz que o reino dos céus, né, é semelhante àquele homem que plantou uma semente na terra e que passa dia e passa noite e ele não vê, e de repente, né, nasce ali, né, do próprio esforço da terra, nasce o fruto que é colhido. Essa experiência que Jesus cita no Evangelho para comparar o reino de Deus, nos coloca justamente diante de um entendimento de que o ordenamento do reinado de Deus não é a obra da competência humana, mas é obra do próprio desejo de Deus, que no universo da criação estabelece justamente que esse reinado cresce e se organiza até chegar à experiência da sua plenitude através de um processo de maturidade. O reino progride, né? O reino progride. E nem sempre nós somos capazes de enxergar essa progressão. Porque o reino não progride de modo ostensivo. Não é uma construção exterior. Não é uma organização externa, política, ou o que quer que seja, mas é, sobretudo, um ordenamento transcendental, que não é parte da competência e da realização humana, mas que nasce do próprio desejo de Deus e que se estabelece pelo próprio desejo de Deus. E que, ao alcançar a sua maturidade, colhe, de fato, os frutos que vêm daí. Importante entender, então, queridos irmãos e irmãs, que o reino de Deus é, sobretudo, uma obra que cresce dentro de nós. É uma obra interior. Eu gosto muito, já falei para vocês disso, né, que no canto do Magnífica, né, Maria canta, né, a minha alma engrandece o Senhor, né? Mas eu gosto de uma tradução feita em que Maria canta, o Senhor se tornou grande dentro de mim. Né? Não é a minha alma que engrandece Ele, mas é Ele que se tornou grande dentro de mim. Para mim, essa é a melhor expressão do reino de Deus. É quando, de fato, né, Deus no nosso interior, e isso não é visto pelas pessoas, isso não é reconhecido pelas grandes realizações deste mundo, isso não é uma manifestação de poder e de glória mundana, mas é um crescimento interior em que o Senhor, de fato, vai se tornando grande a ponto de tomar a experiência da nossa vida. Se dá assim em Maria, quando Maria diz o faça-se, e de fato se faz, a obra da redenção através dela, se faz assim também na experiência de tantos outros que virão depois dela, né? A gente pode citar o próprio São Paulo, e São Paulo chega a dizer a respeito dele mesmo, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro, e o Senhor se tornou grande dentro dele. E assim o reino cresce de maneira muito discreta e de maneira interior primeiro, dentro de nós, de modo a poder depois ser manifestado nas nossas atitudes e nas nossas obras. É tão importante, né, que nós sejamos capazes de fazer essa pergunta, o quanto de espaço o reino de Deus já tomou, né, dentro da nossa vida. O quanto ele já cresceu e o quanto ele já prosperou. E consiste simplesmente, queridos irmãos e irmãs, numa docilidade a essa realidade da graça, né, permitindo que o Senhor nos associe à experiência do bem. E aqui está a beleza exatamente também da nossa segunda leitura, porque na carta aos Coríntios, Paulo fala da experiência dessa vida como uma peregrinação. Ou seja, por um tempo estamos passando até que nós alcancemos a maturidade da graça. E assim, todos aqueles que estão associados no Cristo, no final e no término dessa peregrinação, alcançam a sua plenitude. Por isso, a graça age dentro de nós, de modo que nós possamos perceber essa progressão e essa atração que o Senhor deve promover, né, de modo que nós o procuremos. Como a experiência da cruz plantada em Jerusalém, em que todos aqueles que acorrem a essa experiência encontram na realidade dela a verdadeira salvação que vem de Jesus. A própria profecia de Isaías diria também a respeito desse assunto, olharão para aqueles que traspassaram. Jesus falava disso, quando eu for levantado, né, atrairei todos os povos a mim. A cruz precisa, queridos irmãos, promover essa força de atração em nós.
uma atração a ponto de percebermos que naquela experiência da oferta generosa de Jesus está a chave e a explicação sobre como nós devemos viver a experiência da nossa própria vida. O reino de Deus cresce em nós na medida em que nós nos tornamos generosos na oferta cotidiana da nossa vida pelo bem, por amor aos outros. E é assim que nós reproduzimos dentro de nós aquilo que foi realizado na obra da cruz. Porque a obra da cruz é a oferta generosa de Deus e de Cristo para a nossa redenção e para a nossa plenitude. Para que nós não estivéssemos abandonados à experiência do nosso próprio pecado, o Senhor realiza essa oferta de amor para que nós, desenredados da experiência do pecado e da morte, pudéssemos sim ser atraídos pela experiência do amor que vem da vida. Essa cruz, então, se torna uma realidade paradoxal, porque ao mesmo tempo que é o sinal da morte de Cristo por nós, é também a árvore da vida que oferece a todos a experiência da salvação. Jesus fala então de um reino que não se manifesta ostensivamente, que não se impõe, mas que cresce cotidianamente dentro de nós, a ponto de alcançar a sua maturidade. E Jesus fala também que o reino, na verdade, é resultado de uma semente pequena, que se plantada, cresce e se torna um arbusto maior do que as hortaliças. Dizer também, queridos irmãos e irmãs, nesse sentido, que o reino de Deus não se mostra nas grandes obras, nem nas grandes realizações, mas se mostra sobretudo nas pequenas coisas. São os pequenos gestos, os pequenos cuidados, o interesse naquelas coisas que são simples e cotidianas, que estabelecem de modo concreto esse crescimento que depois se torna proteção, afago e cuidado da parte nossa para com os outros e que se estabelece justamente como experiência de reino. Não pensemos que a santidade, ou que, vamos dizer assim, o caminho da igreja de estabelecimento de reino se dá pelas grandes obras. Não, o reino se constrói nas pequenas coisas, nas nossas decisões cotidianas, nas escolhas que nós fazemos de amor uns pelos outros, no cuidado simples e singelo na estrutura da casa e da família, no olhar atento e interessado àquelas pessoas que estão à nossa volta, que vai formando pouco a pouco essa estrutura de amor a ponto de poder se tornar segurança, se tornar cuidado, se tornar afago, que nós sentimos da parte dos outros, mas que nós sentimos também da parte de Deus. Hoje, então, olhar essa liturgia é celebrar essa experiência do reino que espero esteja crescendo em todos nós. Espero que nós estejamos dando espaço para essa experiência da graça no nosso interior, a ponto de alcançarmos essa maturidade que é própria da vida cristã. Porque ao alcançarmos essa maturidade, somos chamados da parte de Deus também a experimentar da sua plenitude. Se a morte parecia uma tragédia, e Sedecias provou isso lá no início do exílio de Babilônia, em Cristo a morte se torna transformada na passagem que orienta justamente para uma plenitude superior, para uma vida transcendental, para uma realidade que ultrapassa essa, no sentido mesmo de nos tornarmos plenos em Deus, e só Deus é capaz de ofertar essa plenitude para nós. Hoje também celebramos a memória de Santo Antônio, esse grande santo franciscano. É umas coisas engraçadas isso, porque diz que tem três mentiras, sobre Santo Antônio. Primeiro, o nome não era Antônio, era Fernando. Assumiu Antônio na vida religiosa. Depois, a princípio, não era franciscano, era agostiniano, foi onde entrou para a sua vida religiosa no primeiro momento. Depois dizem que é de Pádua, mas na verdade nasceu em Lisboa. Então, esse homem que, na verdade, pelo Evangelho e pela conversão, dizem a história que quando os mártires franciscanos que foram à evangelização na África, quando as esquifes chegaram em Lisboa e ele viu
aquela procissão de mártires, se sentiu profundamente tocado a oferecer a vida pela experiência do Evangelho. Se tornou um grande pregador, né, e por onde passou, de fato, deixou marcas e sinais concretos dessa experiência da pregação do Evangelho, sendo preservada intacta até hoje, né, a sua língua em Pádua, né, e todos podem visitar essa igreja tão bela, dedicada também a essa obra de pregação de Santo Antônio. Celebramos hoje esse grande evangelizador e peçamos ao Senhor que, a modo de Santo Antônio, o reino cresça também, antes, primeiro em nós, né? Depois nas nossas atitudes e depois também nas nossas falas. No final da Eucaristia, nós vamos abençoar o pão de Santo Antônio, né? E, nesse sentido, levar esse sinal para as nossas casas, sinal da presença também, né, de Deus nas nossas vidas, do cuidado que precisamos da parte dele, da prosperidade que procuramos, mas, sobretudo, né, da nossa recordação do amor à Eucaristia que todos nós devemos ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,